E aí há 3 passagens bem interessantes que narram como esse cêntuplo acontece. No livro A Esmola, que está aqui no QR Code, por menos de R$ 24 no Pix. Então vejam a grandeza das reflexões do padre André Beltrame. Ele vai contar, por exemplo, a história do rei Alfredo Grande, que foi rei na Inglaterra no século IX, e ele enfrentou batalhas perigosíssimas contra os invasores pagãos dinamarqueses. Quando ele esteve no auge da sua desgraça, refugiado num castelo, a certo dia, conta o padre André Beltrame, que chegou um mendigo batendo na porta do castelo, pedindo por comida. A mãe do rei Alfredo Grande vai atrás da comida no castelo e só encontra um pedaço de pão. E aí ela fala pro seu filho rei, olha, rei Alfredo, só temos um pão no castelo, nós não podemos doar esse pão para morador de rua, porque senão nós vamos ficar sem ter o que comer. Ao que Alfredo Grande responde para sua mãe e diz, mãe, faça o seguinte, divida o pão pela metade e dê metade ao pobre. Confiemos em nosso Senhor Jesus Cristo, que multiplicou pães e peixes no deserto, que ele não nos desamparará. Tempos depois, dizem os historiadores, que o rei Alfredo Grande conseguiu reverter a situação e reconquistar o reino inglês. Então vemos aqui um exemplo de uma pessoa que na adversidade recorreu à esmola e que nosso Senhor então deu o cêntuplo nessa vida, pela restauração dos bens materiais. Mas há outros casos. O padre André Beltrame cita o caso de Santa Teresa, que tinha um doador milionário e ela certo dia teve uma visão de que esse doador ele passaria muitas provações antes de ir para o céu. E aí ela vai contar isso para o milionário, que era um grande doador de Santa Teresa. E aí depois, o que nós vemos em relação à história desse homem, que era um homem que praticava a esmola de forma liberal, que ele foi à falência 2 vezes, chegou a ser preso e terminou seus dias na miséria. Mas terminou como? Terminou na miséria com paciência, completamente desapegado dos bens materiais. Morreu e foi para o céu. Então imaginem o grau de glória que esse homem ocupa hoje no céu. Porque quando foi rico, viveu como se rico não fosse. E como pobre, suportou pacientemente todas as tribulações, acumulando muitos méritos, tendo a oração de Santa Teresa, avançando nas perfeições e caminhando para o céu. E o padre André Beltrame, no livro Esmola, cita uma terceira passagem que é bem interessante. Agora, de um dos maiores papas de toda a história, São Gregório Magno. Como vários de vocês sabem, São Gregório, antes de ser papa, ele foi abade. Conta a história que, certo dia, chegou um comerciante à abadia, dizendo que tinha perdido todos os bens num naufrágio e pediu dinheiro para o futuro Papa Gregório Magno, então abade Gregório. E aí o abade foi e deu uma quantia relativamente alta. Ao que o comerciante respondeu que aqueles recursos que ele tinha acabado de receber não eram suficientes. O que o abade Gregório fez? Doou mais recursos. E aí o comerciante foi embora. Dias depois, ele retorna e pede de novo mais dinheiro para o abade Gregório. E o que o abade Gregório fez? Foi até a bolsa do mosteiro e viu que não havia recursos. Então ele pegou uma bandeja de prata que ele tinha acabado de receber de sua mãe e entregou de presente para o comerciante. Pois bem, anos se passaram, Gregório Magno agora não é mais abade, mais papa, e ele continua sendo aquele homem liberal de sempre. Certa feita, ele resolve fazer um jantar e chamar 12 pobres à sua mesa. A mesa é montada e quando ele chega para jantar com os 12 pobres, ele percebe que, na verdade, não havia 12 pobres, mas 13. E um dos pobres ele achou um pouco estranho. E aí ele vai falar com o cortesão e dizer, olha, mas eu pedi para 12 pobres na mesa e eu vi que tinham 13 ali. E aí o cortesão não soube explicar quem era aquele 13º pobre que estava ali à mesa. E aí o Papa Gregório Magno então chama esse 13º pobre para conversar. E aí esse 13º homem vai dizer, eu sou aquele comerciante arruinado pelo naufrágio a quem vós destes 12 escudos de esmola e a bandeja de prata, presente de vossa mãe. Sabei que por vossa caridade quis Deus que fosseis o sucessor de Pedro. Então o comerciante estava ali anos depois, na mesa, e revela que era ele o homem a quem o Papa Gregório Magno tinha feito tamanho bem anos atrás. E aí o Papa fica muito surpreso e vai dizer, como sabeis isto? Quer dizer, como sabeis que foi por causa disso que eu me tornei Papa? Ao que o comerciante vai dizer, eu sou um anjo
anjo enviado por Deus para vos experimentar. Então Deus havia mandado um anjo ao mosteiro de Gregório Magno para provar a capacidade do Papa de ser um homem caridoso, de dar esmolas. E porque ele havia passado no teste, Nosso Senhor arranjou para que ele fosse eleito sumo pontífice anos depois. E aí o Papa ficou muito impressionado com essa aparição do anjo e resolveu ser ainda mais liberal durante o seu pontificado. Então nós vemos aí a beleza do que é buscar essas obras de misericórdia corporal,